Fala turma, professor Samuel Marques de Direito Constitucional e Direitos Humanos, começando aqui no meu canal mais uma Operação Farda Azul Marinho, este programa semanal gratuito em que todas as quartas-feiras nós temos vídeos de resolução de exercícios de direito constitucional e de direitos humanos. E hoje nós vamos para o nosso 7º encontro aqui na Operação Farda Azul Marinho. Para você que está nos assistindo e ainda não está inscrito neste canal, clica aí no botão inscrever-se e ativa o sininho das notificações, pois sempre teremos aulas gratuitas neste canal. E além disso, compartilhe com seus amigos, tá? E pedir a todos para deixar seu like já de antemão aí, pois a gente vai ter aqui muito conteúdo a ser tratado, muito conteúdo interessante para a sua prova, tá bom? Beleza, então vamos lá sem perder tempo para a nossa Operação Farda Azul Marinho. E aí eu sou o professor Samuel Marques, como você já sabe. O meu Instagram, caso você ainda não me siga, é @profsamuelmarques. Lá pelo meu Instagram você pode ter acesso a todas as informações relativas ao meu canal, assim como você também pode ter informações relativas às aulas em que eu dou em outros cursos, tá? Cursos que eu faço parte. Enfim, participa lá do meu Instagram, manda comentário lá no direct, caso você tenha alguma dúvida. Enfim, a gente vai se ajudando aí nessa caminhada, tá bom? Então, pessoal, Operação Farda Azul Marinho, hoje comigo, Direito Constitucional, é o que nós iremos tratar. Olha lá a nossa primeira questão, por favor. Olha lá. Consagrando o princípio da inviolabilidade do domicílio, artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal, diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, ressalvado em algumas situações excepcionais. Tudo bem. Dentre as ressalvas do texto constitucional indicadas a seguir, assinale a única que não autoriza a qualquer hora o ingresso sem o consentimento do morador. Bom, pessoal, essa é uma questão muito fácil, é a questão mais cobrada em provas de concurso público sobre direito constitucional. Simplesmente é quanto à inviolabilidade domiciliar. Para você que vai ser guarda municipal, isso aqui é um assunto que está diretamente afetado à sua atividade. Portanto, é importante com que você tenha essa noção sobre a inviolabilidade domiciliar. Nós sabemos que a regra é que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Mas existem exceções. São 4 exceções descritas no texto da Constituição. Quais são elas? O flagrante delito, o desastre, a prestação de socorro e a determinação judicial. Sendo que a determinação judicial tem que ser durante o dia. Essa é a ideia que a gente deve estabelecer. Então, ó, só para a gente fixar esse raciocínio, inviolabilidade domiciliar é a ideia de que a casa não pode ser violada, via de regra, tá bom? A inviolabilidade domiciliar, que tem previsão lá na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 11, colocar aqui para vocês o endereço constitucional dela, artigo 5º, inciso 11, é uma regra. Só que desta regra nós devemos compreender as exceções. Essa é a ideia que a gente vai visualizar. Temos exceções quanto à inviolabilidade domiciliar. Essas exceções serão as 4 que eu citei para vocês. Flagrante delito, que é simplesmente aquela modalidade de prisão que acontece no momento da prática do delito, ou então em perseguição. Flagrante delito. Além do flagrante delito, a situação de desastre. Desastre que é qualquer evento causado pela natureza ou pela humanidade que gera um risco generalizado. Além disso, prestação de socorro, prestar socorro. E por último, fala-se lá na Constituição Federal sobre a chamada determinação judicial. Obviamente, tá, pessoal? Determinação judicial, quem é que pode fazê-la, hein? Bom, obviamente, somente um juiz. Judicial indica dizer isso, somente o juiz pode fazê-la. Se na hora da sua prova disser que um delegado de polícia faz determinação judicial ou que o membro do Ministério Público também a faz, você vai dizer que está errado, isso não corresponde à verdade, tá? Quem faz determinação judicial é juiz. Promotor de justiça não é do Poder Judiciário, nem muito menos delegado de polícia. Então toma cuidado quanto a isso, tá? E continuando o raciocínio aqui para a gente responder a nossa questão, que você já sabe a resposta, obviamente, né? Mas é o seguinte, qual delas aqui tem que ser durante o dia, pessoal? Durante o dia tem que ser a determinação judicial. Esta tem que ser durante o dia. Já as demais, flagrante delito, desastre, prestação de socorro, como não dá para a gente precisar o momento adequado para cada um, não dá para a gente prever, a gente vai entender que aqui é durante o dia ou durante a noite. É assim que a gente vai visualizar em razão da inviolabilidade domiciliar. É essa a determinação aí no artigo 5º, inciso 11.
Portanto, olha, qual é a única hipótese que não autoriza a qualquer hora o ingresso sem consentimento do morador? Bom, a única hipótese, pessoal, seria a determinação judicial, pois no caso da determinação judicial tem que ser durante o dia. As demais, caso de desastre, prestação de socorro e flagrante delito, aqui pode ser durante o dia ou durante a noite, pois não dá para a gente precisar quando uma dessas situações vai acontecer. E é assim que a gente deve visualizar, tá bom? Portanto, item D, gabarito da nossa primeira questão. E aí sempre surge o questionamento: ah, professor, e o que seria durante o dia para o nosso entendimento? Bom, pessoal, existem teorias, tá? Existe uma teoria que hoje não é mais aplicável, que é a teoria da aurora ao crepúsculo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela. É aquela que indica que durante o dia é do nascer do sol até seu poente. A aurora nasce do sol, crepúsculo seu poente. Só que essa teoria foi totalmente ultrapassada, tá? Haja vista que o nosso país tem dimensões continentais, né, dimensões territoriais imensas, e a gente sabe que a mudança climática é existente entre as determinadas regiões do país. Eu moro em Fortaleza, aqui no Ceará, Nordeste, próximo ao Trópico de Capricórnio, e a gente tem uma variação menor. A gente vai visualizar que sempre vai escurecer ali, mais ou menos por 18 horas. Já se você for observar lá na região sul do país, tem épocas do ano que escurece 7 horas, 8 horas da noite, enfim, vai diferenciar bastante durante o ano. E a ideia qual é? É de entender que essa teoria da aurora ao crepúsculo, ela foi superada, tá? Para o entendimento jurisprudencial hoje, durante o dia corresponde aos horários que vai de 6 da manhã às 6 da noite, de 6 às 18 horas. E olha, esse é o entendimento até hoje sobre regra de inviolabilidade domiciliar, tá bom? Eu vou colocar isso aqui para vocês, ó. Bom, dia para o entendimento jurisprudencial é de 6 às 18 horas. E aí eu quero explicar algo mais com vocês. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre aquele dispositivo da Lei de Abuso de Autoridade que diz que constitui crime de abuso de autoridade o ingresso em domicílio alheio sem autorização após as 21 horas até as 5 horas da manhã do dia subsequente. Beleza, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Aquilo não é determinação para estes fins quanto a durante o dia, tá, pessoal? É importante a gente destacar isso. Ali não está determinando o horário específico que pode se ingressar no caso de inviolabilidade domiciliar. Ali está determinando uma noção para constituir crime de abuso de autoridade. Se você observar, nas práticas de mandados de prisão, ainda hoje continua sendo de 6 às 18 horas para o ingresso no domicílio, tá bom? Para o ingresso, não é nem para a permanência, para o ingresso. É assim que a gente deve visualizar, tá bom? Então, aquela disposição da Lei de Abuso de Autoridade fica para o direito penal, para a legislação penal extravagante. Aqui, para o direito constitucional, continua sendo este o raciocínio. Com isso, o gabarito da nossa primeira questão, item D de dado. Eu passo com vocês agora para a nossa segunda questão. Segunda questão que vai falar sobre as associações. Um tema sempre muito caro, tá? Ó, a respeito das associações, é correto afirmar que... Beleza. Item A liberdade de associação é plena e irrestrita. É irrestrita, pessoal? De jeito nenhum. A nossa Constituição ela é clara ao tratar sobre a liberdade de associação no inciso 17. Diz lá, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada de caráter paramilitar. Olha, tem que ter fim lícito e é proibida de caráter paramilitar. Portanto, a gente deve anotar isso daqui, pois isso simplesmente contradiz a ideia de ser irrestrita. Bom, tem que ter fins lícitos. O que é um fim lícito? Bom, para quem não sabe, fim lícito é aquele fim legalmente possível. Obviamente, uma associação ela não pode ser formada para a prática de crimes. Inclusive, existem até crimes, né, chamados de organização criminosa ou associação criminosa. É aquela associação cuja atividade é ilícita. E isso não pode, obviamente, né? É crime isso aí. Além de ser fins lícitos, diz a Constituição Federal que tem que ser vedada de caráter paramilitar. Vedada você deve saber o que é, né? Vedado significa dizer que é proibido. É proibida de caráter paramilitar. Caráter paramilitar. E o que seria esse caráter paramilitar? Esse é um ponto interessante para a gente tratar, pessoal. Paramilitar, esse termo, para quem não sabe, vem de militarismo em paralelo. Esse para vem de paralelo. A ideia é entender de que somente o Estado, o poder público, é que pode praticar atividades militares. Não é possível que uma associação particular pratique uma atividade militar em paralelo à praticada pelo Estado. Essa é a ideia. Por isso que a gente entende que é vedada de caráter paramilitar.
Em outras palavras, eu posso dizer que isso significa, sabe o quê? Que não pode haver no Brasil a formação de milícias, não pode haver no Brasil a formação de um exército particular. É isso que está querendo dizer em outras palavras. Bom, a associação é plena, a liberdade, mas é irrestrita? Não. Por isso que está falso o item A. Você não deve marcar porque ele pediu para a gente assinalar o correto, né? Olha lá o item B. A decisão judicial passível de reforma pode dissolver uma associação. Pessoal, uma decisão judicial passível de reforma qual é? É aquela decisão judicial que ainda não transitou em julgado. Olha, para quem não sabe, toda decisão judicial ela pode ser reformada por meio de um recurso. Um recurso judicial serve para reformar uma decisão. Se a decisão judicial ela é passível de reforma, quer dizer que essa decisão não transitou em julgado. Pode dissolver uma associação? Pode não, tá? A gente deve lembrar que a regra estabelecida na nossa Constituição Federal é que para a dissolução e para a suspensão das associações, essa determinação que você encontra no inciso 19 do artigo 5º da Constituição, tanto para dissolver como para suspender, é necessário que haja o que nós chamamos por decisão judicial. Decisão judicial. Tanto para dissolver como para suspender, precisamos de decisão judicial. Sendo que lá na Constituição Federal fala que no primeiro caso exige-se o trânsito em julgado. Qual é o primeiro caso? O primeiro caso é o caso da dissolução. Portanto, pessoal, no caso de dissolução, essa decisão judicial tem que ser transitada em julgado. O erro desse item aqui é estar ao afirmar que uma decisão ainda passível de reforma poderá suspender. Poderá dissolver? Pode não. Poderia suspender, não dissolver. Essa é a ideia que a gente deve visualizar. Falso aí o item B de bola. Tá falso isso daqui. Você encontra isso aonde? No artigo 5º, inciso 19 da nossa Constituição Federal. Para dar o endereço constitucional também aqui do item A, o item A você encontra no inciso 17, tá? Ó, artigo 5º, inciso 17. Beleza, passa para o nosso item C. Podem ter suas atividades suspensas após decisão judicial. Olha aí, pessoal. Pode suspender por meio de decisão judicial? Pode. Precisa essa decisão judicial ser transitada em julgado? Não. Tá correto aí o nosso item C, tá? Esse já é o nosso gabarito, de acordo também com o inciso 19 do artigo 5º da Constituição Federal. Item C vai ser o gabarito da nossa segunda questão. Olha lá o item D. Ao se filiar, o associado confere poderes implícitos para ser representado judicialmente pela associação. Pessoal, aqui a gente vai remontar o que dispõe o artigo 5º, inciso 21 da nossa Constituição Federal, que fala sobre a representação processual das associações. Fala da representação processual das associações. Diz lá que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Beleza. O que é que significa representar seus filiados judicial? Significa dizer que ela representa em processos judiciais. O que é que significa representar extrajudicialmente? Significa dizer que ela tem capacidade para representar seus filiados em processos extrajudiciais, que também são chamados por processos administrativos, tá bom? Mas o importante aqui para nós é entender que para que ela faça essa representação processual, necessita de expressa autorização dos filiados. De expressa autorização dos filiados. Se necessita dessa expressa autorização, pessoal, obviamente a gente vai entender que não confere o filiado ali o poder implícito à associação. Ele teria que autorizar. E só para você entender como é que a associação ela recebe essa autorização. Vocês já ouviram falar de uma procuração? Bom, o associado ele tem que preencher uma procuração e entregar ali à associação para que ela possa representá-lo em processos judiciais ou extrajudiciais, tá bom? Essa é a expressa autorização. E voltando para cá, olha lá o nosso item E. A criação de uma associação depende de autorização, independe de autorização e é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Falso o item E. A gente vai visualizar isso lá no artigo 5º, inciso 18 da nossa Constituição Federal. Beleza. Com isso, pessoal, o gabarito da nossa segunda questão, de fato, é o item C de casa. Se você está assistindo essa aula e está curtindo, deixa aí seu like, tá? Se você ainda não é inscrito neste canal, clica em inscrever-se, clica no sininho das notificações,
Comenta aí embaixo, tá? Comenta aí abaixo o que é que você está achando dessa aula. O que é que você quer mais ver aqui pelo meu canal? Enfim, diz aí embaixo, é importante ter o seu feedback sobre essas aulas, tá? Como eu já disse para vocês, essas aulas são gratuitas e o intuito aqui é simplesmente de tornar acessível para vocês o direito constitucional. Eu não quero nada em troca. A única coisa que eu peço, na verdade, em troca é que você engaje esse vídeo. Deixa seu like, compartilhe com seus amigos, deixa seu comentário aí abaixo, o que é que você achou dessa aula. Eu estou sempre respondendo os comentários, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa também comentário que eu respondo a sua dúvida assim que puder, tranquilo? Além disso, você também pode mandar mensagem lá pro meu Instagram, que você já tem anotado, tá aqui na bio deste vídeo, tá bom? E outra coisa, na bio deste vídeo aqui, na descrição, você vai encontrar também o link deste material que eu estou resolvendo de questões com vocês. Todos os vídeos deste canal têm esse link abaixo. Você pode baixar o material, pode imprimir, pode resolver em casa depois. Vocês já tem muitos vídeos aí na Operação Farda Azul Marinho. Não sei se vocês já viram, mas eu criei uma playlist aí no meu canal em que você pode acessar todos os vídeos disponíveis sobre a Operação Farda Azul Marinho. Esse aqui é o 7º vídeo. Tem 7 vídeos aí para trás, né? Esse com mais 6 vídeos aí para trás. E teremos muito mais vídeos pela frente, tá bom? E para que a gente consiga manter esse projeto, eu quero que você deixe seu comentário, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações, faça parte desse canal, faça parte dessa nossa associação aqui, tá bom? A associação cujo fim é lícito, que é a sua aprovação, e é vedada de caráter paramilitar. Perfeito? Bom, vamos em frente agora, pessoal. Seguindo lá para a nossa terceira questão. Olha lá, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do trecho abaixo da Constituição Federal de 88. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, tracinho, no último caso, por ordem, tracinho, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Bom, pessoal, essa daqui é uma determinação que nós encontramos no artigo 5º, inciso 12, que nós chamamos de inviolabilidade das comunicações. Vou colocar aqui para vocês, ó. Essa aqui é a famosa inviolabilidade das comunicações. É um tema bem caro para nós também, tá? Ó, inviolabilidade corresponde à palavra de não possibilidade de violação. E comunicações, obviamente, é a não possibilidade de violação dessas comunicações aí indicadas. Quais são as comunicações, tá, pessoal? Só para a gente visualizar. As comunicações praticadas por meio de correspondências. Para quem não sabe o que são correspondências, são aquelas trocadas por meio de cartas, tá bom? Correspondências. Além das correspondências, nós também temos as comunicações telegráficas. Também temos as comunicações tomadas por meio de dados. E temos as comunicações telefônicas. Assim diz o texto da Constituição e fala que essas comunicações elas são invioláveis, ou seja, elas não podem ser violadas. Tudo bem, essas são as 4 comunicações indicadas no texto da Constituição. Só que a nossa Constituição traz uma exceção. E essa exceção se aplica a qual dos casos, pessoal? Ao último caso. E que último caso é esse, hein? A comunicação telefônica. Esta daqui, a comunicação telefônica, vai ter uma exceção, salvo no último caso, tá? É isso que a gente vai conseguir colocar aqui nessa disposição, salvo no último caso. Por ordem o quê, pessoal? Qual é o tipo de ordem? É judicial ou administrativa, hein? Obviamente é uma ordem judicial, beleza? Nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Então você vai entender que no caso das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, ela vai ser considerada como inviolável. Mas se tiver essa ordem judicial, ela poderá ser violada. Você vai lembrar que no texto da nossa Constituição, a única comunicação que encontra exceção é a comunicação telefônica, tá bom? Esta encontra exceção quando por ordem judicial. Mas eu quero ir um pouco além com vocês. É qualquer juiz que faz essa ordem judicial? Bom, você sabe já que a ordem judicial é feita por juiz, mas é qualquer juiz que a faz? Não, tá? Repara bem aqui no texto da Constituição. Tem que ser para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Obviamente, qual é o juiz que atua em caso de instrução processual penal ou investigação criminal, pessoal? É um juiz criminal. E esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Porque se disser na sua prova que qualquer juiz poderá determinar a ordem judicial
de violação das comunicações telefônicas, isso está falso. É somente o juiz criminal, pois somente ele que atua em investigação criminal ou instrução processual penal. Essa é a lógica que nós devemos compreender para cá, tá bom? Então, cuidado com essa disposição. E para você lembrar na hora da prova, a única comunicação que encontra exceção é a telefônica. Aí você tenta lembrar do famoso grampo telefônico. O grampo telefônico é a violação da comunicação telefônica. Ele pode existir? Pode. Está aqui a disposição constitucional que o garante, artigo 5º, inciso 12 da Constituição. E para a gente encerrar aqui essa questão, salvo judicial, a gente vai para onde? Para o item D de dado. Esse é o nosso gabarito. Não é o item A, não é o item B, não é o item C. Sobrou pra gente o item D de dado. E olha, eu quero fazer mais um pedido para vocês, tá? Além de curtir, além de comentar aí abaixo, além de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, o pedido que eu faço para você é de seu próprio interesse. Quando você for resolver questões na sua casa, não vá responder somente buscando o item correto, não. Você vai buscar todos os itens e vai dizer o porquê que cada um deles está certo ou está incorreto. É importante você fazer isso. Por quê, pessoal? Porque esse raciocínio é o que faz com que você extraia o máximo de conhecimento de cada questão. Olha, eu já tenho aqui 21 minutos de aula e eu estou ainda na terceira questão. Eu poderia ter resolvido já 20 questões, mas eu estou trazendo aqui para vocês o porquê de cada item, o porquê de cada questão. A ideia não é quantidade, a ideia é qualidade. É pegar o mínimo de questões ali e tirar o máximo possível desse mínimo de questões. É isso que a gente faz aqui, esse é o intuito da Operação Farda Azul Marinho. Curtiu? Deixa seu like aí abaixo. Comenta aí abaixo também, tá bom? Beleza? Então volta aqui comigo. Vamos lá para a nossa quarta questão. Olha lá, ó. A Constituição Federal permite que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente use a propriedade particular, independentemente de consentimento do proprietário. Nesse cenário, é possível afirmar que... Bom, antes da gente ler o texto, antes da gente ler os textos aí indicados pelos itens, vamos analisar, pessoal, que instituto é esse. Não sei se vocês já ouviram falar, mas na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 25, existe uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada chamada de requisição administrativa. É o que nós estamos tratando aqui, tá? Essa é a famosa requisição administrativa. Vou colocar aqui para vocês, ó. Requisição administrativa. A requisição administrativa é esse instituto aí presente no artigo 5º, inciso 25 da nossa Constituição Federal. Vou colocar aqui para vocês, ó. Artigo 5º, inciso 25. E o que é a requisição administrativa? É uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada que se justifica a partir do iminente perigo público. Iminente perigo público. Iminente perigo público. Beleza? A requisição administrativa ela é fundada nesse iminente perigo público. É uma situação em que a autoridade competente simplesmente para superar essa situação de iminente perigo público, ela pode pegar uma propriedade particular e fazer uso, desde que esse uso seja para superar esse iminente perigo público. Eu não sei se vocês já viram, em cenas de filmes policiais americanos, é muito comum acontecer isso, de o policial perseguir o bandido, ele está assim ali, sua viatura, aí o que é que ele faz? Ele pega o distintivo, vai do meio da rua e para o primeiro carro e diz, olha, desça desse carro, sou policial, estou em perseguição. Ele tira o dono do carro de dentro do carro e pega o carro e vai em perseguição. Isso existe no direito brasileiro? Existe. O nome disso é requisição administrativa. Qual é o fundamento para isso? O iminente perigo público. Ali no filme, o policial ia salvar o mundo, né? Enfim, tinha um perigo público ali iminente. Portanto, ele pode se fazer uso daquela propriedade particular. Só que é o seguinte, pessoal, não mostra no filme. Depois que termina a situação de iminente perigo público, o que é que deve o policial fazer? Pegar aquele carro e devolver e restituir a propriedade a seu particular. É assim que funciona. Só que aí, não fala no filme, mas aqui na Constituição fala. Quando devolve, pessoal, vai haver a necessidade de pagamento de indenização? Aí você vai dizer, depende, pois a indenização, ela naturalmente, ela deve ser ulterior, é assim que diz o texto da Constituição, tem que ter uma indenização ulterior, e esta somente será paga se houver dano. Então, olha, primeiramente, cuidado, tá? Ó, não é sempre que será paga a indenização. É somente se houver dano. Se houver dano. E essa indenização é ulterior. O que é que significa ulterior? É sinônimo de posterior. É assim que a gente deve visualizar para a requisição administrativa. Cuidado, pois se em prova afirmar que sempre será paga a indenização em caso de requisição, ó,
Tá falso, tá bom? Então vem aqui comigo, por favor, para a gente responder esta questão. Item A. Se houver dano, o proprietário poderá ser indenizado posteriormente. Perfeito, pessoal. Tá corretíssimo já o item A. Conversa bem com a disposição aqui do artigo 5º, inciso 25. Se houver dano, ele deverá ser indenizado ulteriormente ou posteriormente, conforme diz aí o texto da questão. Item A já é o nosso gabarito. Olha o item B. Se houver dano, o proprietário deve ingressar com ação de desapropriação. Nada a ver. Desapropriação é um outro instituto presente no artigo 5º, inciso 24, em que pode o Estado transferir a propriedade que é do particular para si. É assim que funciona. E o que é que acontece? Não tem nada a ver com a requisição administrativa, pois na desapropriação a propriedade deixa de ser do particular e passa a ser do Estado. Na requisição administrativa, a propriedade continua sendo do particular. O que o Estado faz, o que a autoridade competente faz é apenas usar. É isso que a gente deve entender. Inclusive, eu até destaquei aqui para vocês, ó, use. Requisição administrativa é uma transferência de uso, não de propriedade. Transferência de propriedade é chamada por desapropriação, beleza? Bom, volta para cá comigo. Havendo ou não dano, o proprietário não receberá indenização. Falso, se houver dano, ele vai receber indenização. Beleza? Olha o item D. Ainda que não haja dano, o proprietário deverá ingressar com ação de expropriação. Tem nada a ver para cá, pessoal. A expropriação, para quem não sabe, é uma espécie de desapropriação em que não há o pagamento de indenização. Não tem nada a ver para isso aqui. Item A é o gabarito da nossa quarta questão. Beleza? Bom, vamos seguindo em frente agora para a nossa quinta e última questão. Tá acabando, pessoal. Olha lá, a quinta questão. Vamos para ela. A Constituição Federal assegura que, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, são gratuitas as seguintes ações. Bom, falando em ações, a gente deve lembrar aqui dos chamados remédios constitucionais, que são ações constitucionais presentes no artigo 5º da Constituição. Bom, primeiramente, só para a gente relembrar os remédios constitucionais, vem aqui comigo, tá? Quando a gente fala dos remédios constitucionais, nós devemos entender que eles são garantias que visam efetivar direitos. Esse é o papel dos remédios constitucionais. Inclusive, eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Remédios constitucionais são garantias que visam efetivar direitos. Isso é o que nós chamamos por remédios constitucionais. Nós encontramos no texto da nossa Constituição 7 remédios constitucionais. Quais são eles, tá? O habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção, a ação popular, mais outros dois que são o direito de petição e o direito de certidão. Esses são os 7 remédios constitucionais indicados no texto da nossa Constituição Federal. E a gente tem que definir, pessoal, a seguinte ideia, tá? Quando a gente fala desses 7 remédios constitucionais, é importante a gente determinar que 5 deles são considerados como da via judicial e 2 deles da via administrativa. Quais são os da via judicial? Bom, via judicial serão esses aqui, tá? Ó, esses são da via judicial. Aí você se pergunta, mas professor, por que é da via judicial? Simples, pessoal, porque eles correspondem a processos judiciais. Quem decide sobre cada um deles é um juiz, por isso que são da via judicial. Já os outros dois, direito de petição e direito de certidão, não são da via judicial. Eles são da via administrativa. Vem aqui comigo, ó, colocar essa informação para vocês. Eles são da via administrativa. E o que é a via administrativa? É aquela que se corresponde a um processo administrativo ou procedimento administrativo, o que é algo bem mais simplificado, tá bom? Beleza, mas nessa questão está perguntando sobre as ações gratuitas. E é o seguinte, o intuito que eu vou trazer aqui para vocês é exatamente, pessoal, de estabelecer que será gratuita a ação que a Constituição Federal disser expressamente que assim o é. Pois se na Constituição não falar nada, essa ação, esse remédio constitucional, ele deverá ser pago. Olha que interessante. O artigo 5º, inciso 78, inciso 77, diz que o habeas corpus e o habeas data são ações gratuitas. Habeas corpus e habeas data são gratuitos. Quanto ao mandado de segurança e ao mandado de junção, a Constituição não fala nada sobre gratuidade, portanto, nós vamos entender que essas duas ações são pagas. Já quanto à ação popular, lá no artigo 5º, inciso 73, diz que ela é gratuita, salvo comprovada a má-fé. Então, em regra,
ela é gratuita. E aí eu faço aqui um asteriscozinho porque tem o salvo comprovada má-fé. Se comprovada a má-fé, pessoal, será paga a ação popular. É assim que a gente deve entender para cá, salvo comprovada a má-fé. Beleza? Quanto ao direito de petição, a gente deve entender que lá na Constituição Federal, no inciso 34, fala tanto para o direito de petição quanto para o direito de certidão, que são gratuitos, né, são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas. Aí na linha A, o direito de petição e o direito de certidão na linha B, quer dizer o quê? Que são gratuitos também, tá bom? Independem do pagamento de taxas. Gratuito, gratuito. Com isso, pessoal, o que é que a gente pode vislumbrar, tá? É que dos remédios constitucionais, via de regra, somente 2 deles serão pagos. Quais são eles? O mandado de segurança e o mandado de injunção. Pegando aqui as palavras do meu amigo professor Gustavo Brígido, ele costuma brincar sempre assim, olha, lembra desses 2 M's, mandado de segurança e mandado de injunção. Lembra que você nunca comeu MM de graça, você sempre paga. Então tenta lembrar que esses 2 M's, eles são pagos, tá bom? Então, olha, habeas corpus, habeas data, ação popular, direito de petição e direito de certidão, gratuitos, via de regra, porque a ação popular, salvo comprovada a má-fé. Mandado de segurança, mandado de injunção, o MM sempre será pago. Você nunca comeu MM de graça, beleza? Lembra disso que vai facilitar na sua vida. Bom, pessoal, e aí a gente vai analisar aqui agora os itens A. Item A, mandado de segurança é gratuito? Não, habeas corpus seria, tá falso item A. Item B, habeas corpus e habeas data. Beleza, matamos aqui a questão. Tá aí o nosso gabarito. Item C, mandado de junção e ação popular. Mandado de junção não é, ação popular via de regra é. Item D, ação popular, beleza, e ação civil pública. Isso nem remédio constitucional é. Item E, habeas data e mandado de segurança tornou errado. Então, de fato, o gabarito da nossa quinta questão é o item B de bola, habeas corpus e habeas data. Anota essas informações e lembra, o MM sempre será pago, beleza? Os demais gratuitos, com exceção da ação popular em caso de comprovada a má-fé. É assim que a gente deve visualizar. Com isso, nós respondemos as nossas 5 questões propostas para esta operação Farda Azul Marinho de hoje, tá bom? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E antes da gente encerrar, eu quero passar aqui com vocês mais uma vez o meu Instagram, @profsamuelmarques, pessoal. Se tiver alguma dúvida, se quiser acompanhar aí os projetos em que eu participo, que eu divulgo sempre lá no meu canal, lá no meu perfil no Instagram, clica lá, se inscreva lá, faça parte dessa comunidade, tá bom? Bom, e mais uma vez eu peço a você que se assistiu até agora e não deixou seu like, deixa aí seu like, deixa seu comentário abaixo. Diz aí o que foi que você achou desta aula. Diz aí o que é que você teve a somar nesta aula, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, clica em inscrever-se e ative o sininho das notificações, pois sempre teremos aulas gratuitas neste canal. O intuito aqui é exatamente este, pessoal, de trazer aulas gratuitas para vocês, tá bom? Então, siga lá nas redes sociais, clica em inscrever-se e a gente se encontra numa próxima oportunidade aqui no meu canal. Forte abraço e vamos em frente. Valeu!